Fala, Emílio. Boa Vai, noite. Paulo. Boa noite. Tô? Boa noite a Boa todos. noite. Tudo bem? Ô, Hermínio, Bom. sabe como é que faz para gravar aí? Você consegue gravar aí para mim? Já estou gravando. Ah, já? Esperar um pouco, né? Tem mais uns 3 minutinhos aí, né? Tá. Ó, João Paulo, beleza? E Luiz, toca a moda para nós aí. Ah, vamos lá. O cara tá... Fala 3 Rapaz, minutinhos dá tempo, né, cara? se você, se você Toca aí ver que eu aqui, acompanho aqui. aqui, então, tem microfone, tem tudo aqui dentro aqui, cara. Qual que é o Vira a festa estilo, qualquer hora. Luiz? Hã? Qual que é o estilo? Ah, cara, toca de tudo, cara. Sertanejo, um pouco de pop rock. Show de bola. Brinca um pouquinho, né? Fala, Lázaro. E aí, feras, boa noite a Cadê todos. a musiquinha ambiente, Luiz? Já Tá aqui. Não. Vou colocar aqui. Caiu na hora, cara. Lázaro, boa noite. Ô, Paulo, você sabe quando vem? Quanto que está marcado sua data na Vinha Natal? Rapaz, eu tenho uma data para Natal agora, mas com esse negócio aí de coronavírus, eu não sei. Eu tenho uma data para Natal, eu tenho certeza que eu tenho uma data para Natal. E eu acho, se eu não me engano, está marcado para a última data de dezembro. Se eu não me engano, é 18, 19, 20, 21. Se eu não me engano, é isso, se não mudar as coisas aí. Mas tem uma data aí, cara. Pro céu, né? Isso, para o seu, você está fazendo aí também? É. Depois você confirma lá, mas acho que vai ser isso aí. Estamos na esperança aí que dê certo, que o povo libera a gente para trabalhar aí, para a gente voltar a fazer as viagens Beleza. habituais aí que a gente fazia. Show de bola. Espero ver você lá, hein, João? Com certeza. Eu sou professor assistente da escola, né? Tô como PA aqui. Legal. Muito bom. Bom saber. Já separa um restaurante já para a gente comer uma comida regional aí já. Esse cara aí, Lenovo. Tem que renomear, né? Um computador novo. O cara comprou um computador novo. Tá Como que eu vendo? renomeio aqui? Como que faz aqui para poder... Tá. Cara. Sabe quem ajuda você? Google, cara. Manda no Google que ele te ajuda. Clicar aqui para ver aqui, calma aí. Rename. Luiz, você já tá de host aí, tá? Se você quiser pôr seu slide, pode mexer. Você já Então, tá. aqui é só isso. Tá gravando já, Luiz. Vamos se atentar todo mundo aí, por favor, para desligar os microfones. Deixa só o Luiz ligado no final. Quem quiser entrar aí com áudio para fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Eu vou desligar o meu aqui. Rapaz, nem começou a aula ainda, já tem 30 pessoas já, né? 31. E agora é 9 horas agora. Olá, pessoal, boa noite. Isso aí, Bruno. Vamos cumprimentar a galera aí. Pode, Luiz? Pode, fica à vontade. E aí, pessoal? Noite de quinta-feira. Triste que o Flamengo perdeu. Ganhar na próxima, tá? Não, mas a gente ganha na próxima. Domingo a gente ganha. Hermínio é tricolor, né, Hermínio? Hermínio? Não. Não? Eu não torço para time carioca, não. Eu torço para time de nível mais alto, né? Eu sou santista. O Flamengo tá em outro patamar, pô. E aí, pessoal, tudo bom? Então a gente vai pedir para deixar os microfones desligados. Hoje nós temos uma aula show de bola com nosso amigo Luiz Carlos, falando da interação entre o sistema sensorial e oculomotor. Uma prévia para o nosso encontro de otoneurologia do final de semana, que será sábado. Estamos com muitos inscritos e poucas vagas, tá? Se alguém não fez inscrição, faça sua inscrição que está acabando as vagas.
Lázaro tá aí já? Hermínio, Luiz. Luiz, é Deixa eu todo desligar seu meu ali. sonzinho aqui. Fica à vontade aí agora para poder dar aquela super aula. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos aí. Pode ficar à vontade, quem quiser me perguntar alguma coisa em meio da aula aí, que eu até gosto, tá? E vocês, professores, também, quiser entrar no meio da aula, conversar, pode ficar à vontade. Bom, o que foi proposto para a gente aqui, no caso, começa agora fazendo a degustação para o que vai acontecer no sábado, né? Então, foi colocado falar um pouco sobre a interação entre o sistema sensorial e o óculo motor. Bom, a gente fala que a gente vê a maioria das pessoas que dá palestra sobre o labirinto, é uma verdade entender que o labirinto é a janela do labirinto. Como a gente vê uma função labiríntica se não explora essa via, esse canal ocular, né? O problema é que muitas vezes por essa janela o olho é diferente, ou às vezes a gente fica um pouco parado em algumas coisas que a gente observa e às vezes não fazendo exames específicos ou não sabendo interpretar determinados tipos de exames. Porém, essa janela se torna necessário o conhecimento sobre ela, como que ela funciona, o processo neurofisiológico, como funciona a via ocular e quais as conexões com o sistema vestibular. Então, é um portal para a gente poder entender. Deixa eu só tirar essa aqui para todos vocês. Aí, beleza. É um portal para a gente entender, então, qual que é a função do labirinto. Bem, a função básica da visão, gente, é orientar a posição e movimento da cabeça em relação ao meio ambiente. Tá? A gente agora está passando muito aquele vídeo onde a galinha fica com o olho parado, né, fazendo propaganda da câmera no celular, que os olhos, ela fica estabilizada e consegue ter uma estabilização ali que realmente muito melhor do que a minha, porque a via ocular dela consegue dar segurança para o corpo todo, tá? Então, estou dando esse exemplo simples e porque é um vídeo que está muito batido aí. Nós sabemos então que ela realmente, essa via, ela é responsável por nos dar essa orientação corporal em relação ao ambiente. A visão é óbvio, alguns papéis importantes, né? Ela tem a sua maior função no momento em que nós nos encontramos num terreno instável. Nesse momento, a visão ela toma uma atitude maior do que outros receptores no nosso corpo, tá? Nós vamos ver isso aí mais para frente, com um pouco mais de conhecimento neurofisiológico. Então, ela se torna um pouco um papel mais aguçado, quando tem um terreno instável. E outra coisa que a visão se torna um pouco mais importante é na questão de habilidades motoras, tá? Então, nesse momento, a gente observa que ela é muito importante para que o ser humano desenvolva habilidades motoras. E ela se torna também com maior representação nesse momento. E também nos pacientes que apresentam o nosso objetivo, déficit do labirinto, né? Que é uma das funções importantes do labirinto aí é estabilizar a visão durante o movimento cefálico. Bem, então o ser humano, quando perto de um vazio, quando ele se encontra perto de um vazio, o indivíduo perde cada vez mais sua referência nas próximas, né, e verticais, tá? Uma vez que torna-se mais dependente das informações vestibulares e proprioceptivas, tá? Então, eminente a esse vazio que a gente observa aí no vídeo, as portas vestibulares proprioceptivas se tornam muito mais potentes, tá? Para estabilizar esse indivíduo em seu terreno, mesmo que seja com a base um pouco mais diminuída. No entanto, se esses estímulos, se essas portas ou proprioceptivas, elas têm alguma dificuldade, encontram algum processo que foge à sua fisiologia, esse indivíduo sente o perigo iminente, né? Aumenta a fobia, ansiedade, angústia, podendo transformar em pânico, tá?
uma vez que então, a gente entende isso tudo como uma perca da orientação espacial, uma estabilidade, quando a gente tem essas portas cada vez mais diminuídas. A visão, quando a gente vai estudar, falar, a gente tem que entender que existe o processo visual, tá? Que é a captação da imagem na retina, e tem também o processo motor, tá? É claro que um vai estar dependendo sempre do outro aí, né? Então, quando a gente tem um objeto, esse objeto é um estímulo, tudo que vocês estão vendo aí no computador é um estímulo, tá? Esse estímulo, ele passa por seus processos psicológicos captado na retina. Essa informação que chega na retina, vias aferentes, nervo óptico, quiasma, trato óptico, o corpo geniculado lateral e radiações ópticas, elas vão se desaguar onde? No sistema nervoso central, onde vai ser processado, Karina, por favor, decodificação. o microfone. Okay. A Karina, obrigado. Ok, obrigado. Onde vai acontecer a decodificação e a associação dessas informações captadas pela retina. Bem, uma vez captadas essas informações, o sistema nós chamamos captado pela retina, essas informações processadas, então nós chamamos isso de sistema visual, tá? O sistema nervoso central também, ele vai participar no comando voluntário e automático supranuclear. Essas informações, elas vão ser armazenadas para o sistema nervoso central, tomar uma via para os núcleos oculomotores, tá? Depois, nós vamos ter uma comunicação também com o terceiro, quarto e sexto par de nervo craniano, tá? Que vai fazer parte da nossa pesquisa aí para pacientes aí com alterações labirínticas, tá? Vai dar algumas informações também importantes, sendo informações também a nível de lesões do sistema nervoso central ou alterações que podem ser periféricas. Essa via eferente, elas vão ser levadas para os músculos do globo ocular, tá? Os óculos, e aí nós temos também respostas posicionais, que seriam movimentos oculares também buscando uma melhor captação da imagem, tá? Então seria esse ciclo aí envolvendo então o sistema visual e o sistema oculomotor. Bem, então os movimentos oculares, nós podemos dizer o seguinte, que nós temos movimentos voluntários, tá? Divididos em voluntários, com informações visuais. Essas informações visuais nós podemos também dividir de duas formas. Vamos falar das informações visuais que nos interessam, que são os movimentos sacádicos voluntários. Essas informações, elas vão permitir fixação de diferentes objetos no campo visual. E outra informação importante para nós também interpretarmos seria o rastreio voluntário. À medida que a gente faz até provas de rastreio pendular com o nosso paciente, para ver se esse paciente consegue realizar esse tipo de comando. Outros movimentos oculares também nós vamos observar que são os movimentos reflexos, que são captados por outros pares de nervo craniano, sem informações, claro. Nós vamos ter rastreio automático de imagem na fase lenta, que é muito importante para nós, e também os movimentos sacádicos de reposicionamento na fase rápida. Bom, isso definimos como reflexos optocinéticos. Nós vamos avaliar na nossa clínica esses reflexos optocinéticos, presentes ou não, se eles são simétricos ou assimétricos, e vai dar informação importante para nós. Então, nós dividimos, achamos interessante falar, não eu, como os autores também pesquisados, né, para esse bate-papo, as 4 etapas que a gente explora o labirinto. Desculpa aí a explore errado aí. Bom, nós temos uma etapa que é avaliar realmente a questão da oculomotricidade, tá? Nós sabemos que ela, então, é importante para que a gente possa criar o labirinto, tá? Visa responder à questão quando a gente vai fazer uma avaliação da oculomotricidade. O sistema oculomotor reage normalmente aos estímulos fixos ou móveis? É isso que a gente vai perguntar quando a gente começa a avaliar esse circuito. A pesquisa do nistagmo espontâneo de posicionamento visa responder como o sistema oculomotor, privado de estímulos visuais, reage a posicionamentos impostos ao corpo e à cabeça. Bem, a terceira etapa
seria a avaliação cinética, que a gente pode fazer ação com a cadeira giratória, fazer rotação do paciente para um lado e para o outro, e observar ali a presença de nistagmo, o tempo, tá? Sem fixação ocular. E as provas calóricas também que são realizadas para uma dada posição com ausência de referência visual, como o sistema oculomotor reage a diferentes estímulos calóricos dirigidos ao vestíbulo. Então, a base para a nossa avaliação biocular seria etapas como essas, 4 etapas, tá? A oculomotricidade, ela está em primeiro lugar, para a gente poder ter uma certeza que a gente pode dirigir, caminhar na nossa avaliação. A gente gosta muito de falar o seguinte, que o sistema oculomotor, quando o paciente chega com desequilíbrio, esse paciente, principalmente o paciente idoso, a gente tem como um dos instrumentos melhores para a avaliação seria o sistema visual. Tanto que muitos pacientes idosos são pacientes reumáticos, que têm ações por outras vias, tá? Mecanos receptores, proprioceptivos, e a circuito visual é um dos melhores a ser avaliado. A gente tem o globo ocular, que os nossos olhos a cerca de 7 gramas, que fica bem localizado, parecendo uma articulação dentro da órbita ocular. Então, é um sistema que ele está protegido, fácil acesso, e sem o processo da imagem, da visão, propriamente dita, conseguimos fazer avaliações para o labirinto, tá? Saber se existe uma importante responsabilidade ocular ali para que a gente possa avaliar o labirinto. Então, isso é muito importante, entender que essa via, como avaliador do labirinto, ela é um dos instrumentos mais interessantes. Bom, características, então, do sistema do equilíbrio do corpo do ser humano. A gente vai dividir ele também, tá? Ele é multifatorial, paralelo, ele tem a sua ação multifatorial e paralelo. Ele é iesado, tá? E dotado de compensação. Bom, essa questão de dotar de compensação é que nos permite, mesmo numa lesão de um dos sistemas, vamos pensar no sistema visual, eu ter compensações do labirinto, ou o labirinto eu ter compensações visuais, etc. Nós vamos falar isso mais à frente. Então, vamos falar do sistema multifatorial e que ele age em paralelo. Nós falamos, mostro o corredor, mas a gente sabe que tanto para movimentos para fases dinâmicas e também para fases estáticas, a gente tem essas ações. O sistema multifatorial em paralelo, então, que a visão, o labirinto e a propriocepção levam informações a centros superiores, tá? Essas informações, então, que vão possibilitar o indivíduo a se relacionar com o meio ambiente. Bom, falar sobre o sistema paralelo, o que eu acabei de dizer, se nós temos uma lesão em um dos sistemas, ainda esse indivíduo consegue reagir ante a gravidade no meio ambiente, se relacionar com o meio. É claro que a gente tem que ver qual que é a gravidade dessa lesão. Porém, na diminuição de um desses estímulos, o corpo ele vai se adaptar devido aos fascículos longitudinais superiores que eles vão se juntar na degustação reticular, que vai ajudar nesse processo de compensação, de ter realmente uma reorganização de forma meio pouco de déficit, mas com uma representação importante para que o indivíduo consiga ainda relacionar com o meio ambiente. O que fica para a gente, que eu acho muito interessante, que exige de nós, enquanto avaliador, uma perspicácia muito grande, seria o seguinte, que quando o paciente chega para nós, ele chega falando, olha, eu estou tonto, né? Aí fala com os aí, está nessa aula, mas ele chega para a gente sempre com essa pergunta, olha, estou tonto. Cabe a nós começar a raciocinar através de informações que é feita na anamnese, qual que é a entrada sensorial que pode estar com o né? Ou que foi danificada devido a um determinado evento que ocorreu no labirinto ou no circuito dele. Então, nós vamos avaliar qual que é essa entrada, isso que é importante para nós. Como multifatorial e paralelo, nós temos, então, essas 3 informações que vai nos dar essa possibilidade de relacionar com o meio. Então, o bom doutor vai ter que
repensar e observar onde que nós estamos tendo o processo lesivo, o processo danoso para esse, qual porta nós temos que trabalhar ou que estimular. É claro que existe a vertente, que eu acho que é a vertente mais honesta, ao meu ver, ao tempo de manejo que eu tenho com os meus pacientes, quando começar a tratar um paciente com tontura, vem sempre numa direção, tratar via ou primeiro reflexo vestibulocular, para depois evoluirmos para outros reflexos. Eu acho muito interessante isso. Voltando até um pouco que a aula que o Hermínio deu, que foi fantástica, quando a gente vai falar do reflexo vestibulocólico, quem trabalha com reabilitação, com a fisioterapia vestibular, e leva em consideração a terapia manual, respeitando o trabalho com essa visão. A gente, mesmo sabendo que o reflexo vestibulocólico não é mapeado, é um dos reflexos que eu, no meu caso, eu muitas vezes trabalho para que a gente possa ter um paciente realmente com uma saúde cervical para poder realizar outros processos. É claro que se o paciente chega com uma vertigem posicional, não é essa conduta que eu vou fazer, mas uma sequela das alterações vestibulares, sim, eu acho interessante a gente fazer essa limpeza cervical. Bem, ainda como tema multifatorial, a gente deixa então um pouco agora para falar a questão da hierarquização desse sistema, tá? Como que ele é hierarquizado? Como que ele faz a sua sucessão de informações? Eu trago o Hertz aqui, esse cara que fez essa grande descoberta, essa transformação, descobrir, fazer essa fórmula que ela é útil para nós na medicina também e que cabe muito para o que nós vamos falar e até nas formas de avaliar. Bem, então, a questão de Hertz, porque nós vamos lidar com movimento. Então, é importante a gente ter essa variável que é importante para que a gente possa fazer uma ação de dados quanto aos déficits e quanto à evolução dos nossos pacientes. Bom, então nós temos aqui uma crista, né, que a gente chama de 1 Hz, que é em 1 segundo, 1 Hz por segundo. É uma crista dessa, uma volta completa em 1 segundo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai usar muitas vezes um instrumento, um manômetro, por exemplo, fazer uma terapêutica com o nosso paciente, a gente vai calcular nesses hertz por segundo em que ele está realizando o movimento, tá? E compreender isso melhor. Então, aqui sendo uma linha dessa, nós chamamos de 1 hertz, e duas linhas 2 hertz. Bom, por que nós falamos então que essa compreensão dessa variável ela é importante para nós? Por quê? Quando a gente vai se tratar do sistema hierarquizado, ele funciona como se eu vou dar um exemplo aqui muito clássico, como se a gente estivesse numa pista dirigindo e de repente nós começássemos a andar com o nosso carro e passa a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta marcha até parar. Eu tenho a quinta marcha do meu carro, daí eu não passo mais nada. Mas cada marcha dessa, eu tenho uma aceleração acontecendo, que pede outra marcha, tá? E assim também é quando o ser humano está em movimento, ou quando é um voluntário, ou um movimento encadeado pelo próprio terapeuta no seu consultório. Os movimentos são importantes tanto para a gente avaliar de forma instrumental os nossos pacientes, tá? Ou ações simples clínicas para a gente poder realizar o nosso diagnóstico, fazer o nosso diagnóstico para um possível tratamento. Bom, então nós falamos o seguinte, que o sistema hierarquizado ele vai funcionar da seguinte forma, de 0,001 a 0,01, tá? Vou colocar aqui isso tudo já, isso aqui em hertz, desculpa. Opa. Isso aqui em hertz, tá? Nós notamos aqui que essa primeira imagem aqui vai nos dar a informação de qual sistema que está aqui nessa região em que ele funciona de 0,01 a 0,01 Hz, tá? E assim vai aumentando de acordo com a aceleração do nosso indivíduo. Então nós vamos descobrir que muito baixa frequência, nós consideramos isso, até
algum dos colegas aí pode corrigir também, que em algum momento eu vi outros relatos de frequência, está considerado como baixo, mas quem quiser me orientar, orientar aí na nossa explicação, pode ficar à vontade. Bom, mas considerando que uma baixa frequência de 0,001 a 0,01 Hz é como se o movimento da cabeça fosse muito simplificado, pouco, tá? Um movimento que ele é chamado de baixa frequência, que ele é 0,1 a 0,01 a 0,1 Hz, que é a velocidade com que o indivíduo move a cabeça, tá? E nós temos também o que nós chamamos de média frequência, tá? Então a gente observa que a gente está passando a marcha do carro, a gente está subindo, acelerando cada vez mais e a frequência vai aumentando, tá? De acordo com a velocidade, até chegarmos numa alta frequência. E nós sabemos que nessa alta frequência também nós temos um tempo, um resultado que nós vamos chegar, que vai haver uma saturação, tá bem? Bom, então na primeira, a muito baixa frequência, quem que é qual captação que é mais importante? Quem que é a suprema na captação dos estímulos ali, do comando? É a visão, tá? Em baixa frequência, a predominância é da visão. O sistema visual que vai predominar. Então, o indivíduo que está em baixa tem uma predominância da visão. Em muito baixa frequência, desculpa. Em baixa frequência, nós já temos uma ação tanto da visão, do labirinto e também um pouco da propriocepção, tá? Em muito baixa frequência. Em média frequência, nós já temos uma ação já maior da visão e pouco do labirinto, tá? É quase se estivesse dividindo a metade aqui, onde o labirinto e a visão estivesse responsivo este movimento que já atingiu uma frequência maior que 1 Hz, tá? E aí nós temos também, por final, o que nós chamamos de alta frequência, o indivíduo que está ali de 1 a 10 Hz para mais, tá? É claro que depois passando, alguns literaturas colocam 16 Hz, que nós vamos ter ali um momento de fadiga, onde vai entrar em repouso, tá? Principalmente quando a gente fala dos sistemas ventriculares, né, que uma aceleração horizontal tem uma aceleração inicial, de repente aquela célula faz uma deflexão, de repente da aceleração elas tornam-se ficar em repouso, tá? Uma aceleração constante. Então, gente, esse esquema aqui é importante para nós, por quê? Quando a gente vai realizar um teste, que é o Red Pulse Test, por exemplo, nós temos que saber que nós temos que imprimir uma determinada velocidade, tá? Para que a gente possa, então, acionar o quê? Verificar ações do labirinto, tá ok? Aqui na baixa, por exemplo, a gente não consegue fazer esse tipo de verificação do labirinto, por quê? Não tem um estímulo que seria considerável para que a gente possa acionar a ação labiríntica. Tá? É claro que a gente sabe que o labirinto, mesmo em repouso, ele está agindo, tá ok? Mas eu estou dizendo aqui, no caso, a nível de avaliação. Tá? Por exemplo, nós temos aqui, muito falado, o Red Impulse eliminou a prova calórica, ou seja, aqui no nosso lado direito, aqui, que o paciente está ele está parado, tá? Não há movimento cefálico aqui nesse momento, está sendo colocado, ministrado água fria para fazer a avaliação desse labirinto. Uma das discussões que há é que esse teste, por exemplo, ele estimula somente o canal lateral, então ele se torna um pouco falho. No entanto, esse Red Impulse Test que vai utilizar da base neurofísica que eu acabei de explicar para vocês, que é a frequência, né? Que é a velocidade, nós conseguimos estimular tanto canais laterais como também canal superior e anterior, os verticais. Bom, as características do sistema de equilíbrio, então, nós falamos do sistema também de compensação, tá? Então, a gente elimina ali já o multifatorial e também o hierarquizado, tá? Como hierarquia, que vai ser importante para o que nós vamos falar no sábado, é entender quando cada ele entra a partir do momento que nós imprimimos uma aceleração nesse indivíduo.
Então, o sistema na relação de compensação, uma fala, ele diz o seguinte, que a compensação é muito mais do que um mero ajuste de reflexo a nível medular. Nós sabemos que existem várias funções também, que não somente do labirinto ou sistema reticular, mas também outras informações importantes, tanto de atenção, que vem da via ocular, e tudo isso vai fazer parte do processo cognitivo, a vontade para que a gente possa acelerar nosso processo mecanismo de compensação. Tá bem? Então, ele diz o seguinte, pois a função de antecipação, previsão, alterações nas estratégias motoras, substituição sensorial e fatores cognitivos associados ao estado mental, o esforço psicológico, a imaginação, contexto são muito importantes no processo de adaptação. Ou seja, é o que eu disse lá, que nós vamos tentar o tempo todo, o sistema nervoso central está buscando essa adaptação. E nós, como fisioterapeutas, tentar buscar essa função desses indivíduos, fazendo o quê? Melhorando esse processo adaptativo através de estímulos, tá? Hoje se fala no tratamento top-down, né? Top-up, top-down, onde antigamente se estimulava muito da extremidade para o centro, hoje se estimula um pouco mais buscando as suas vias mais proximais do sistema nervoso central, para que a gente possa ter um ganho mais a nível de extremidade e funcionalidade. Muito importante para nós também. Então, do sistema hierárquico, nós temos ali, hierárquico não, de compensação, nós temos ali células que a gente chama de células importantes, são os soldados que vão estar trabalhando o tempo todo, para quê? Para que nós possamos atingir um processo de compensação, diminuindo as disfunções as alterações funcionais desse indivíduo. Nós contamos com a neuroplasticidade e com a célula do sistema reticular. Tá? Então, o sistema reticular vai tentar fazer reorganização, emitindo impulso para todo, né, principalmente a área motora, para a gente poder realmente ter novamente uma estabilidade melhor desse indivíduo. Bom, eu coloco aqui, então, um esquema para a gente poder pensar um pouco mais, abrir um diálogo sobre os inputs sensoriais e o processo de compensação dos nossos indivíduos. Nós sabemos que, então, nós temos como labirinto, vamos supor que do lado direito, ele vai comunicar com o inferior do lado esquerdo, o superior do lado esquerdo comunica com o inferior do lado direito, no mesmo plano anatômico, por isso é importante entender esses posicionais anatômicos para a gente poder imprimir as provas vestibulares para esse indivíduo, que o Paulo explicou muito bem, colocou muito bem para nós. Os labirintos laterais se comunicam entre si. Como que acontece essa comunicação? Se o indivíduo vira a cabeça para o lado direito, nós temos o lado esquerdo, nós temos uma informação sensorial positiva que vai se dar em um labirinto. Tá? Do outro lado, o labirinto no mesmo plano, ele está recebendo um impulso negativo, ou seja, uma despolarização da célula, é uma excitação, está acontecendo aqui do lado direito, e do outro lado vai acontecer uma polarização da célula, uma inibição. Tá? Então, a funcionalidade do labirinto em planos anatômicos seria nessa conformidade. E do outro lado, o indivíduo vira a cabeça para o lado esquerdo, também nós temos esse mesmo pensamento. Tá bem? Então, que nós chamamos de pares sinérgicos entre esse labirinto. Então, quando nós temos informações do labirinto captadas pelo movimento, essas informações vão se desaguar na região bulbopontina, ali mais ou menos localizado atrás do quarto ventrículo, onde estão localizados os núcleos vestibulares, tá? E essas informações trazidas pelo nefroniano. Bom, o sistema nervoso central vai fazer o processo dessas informações, uma vez que ele processou as informações captadas por movimento, nós teremos, então, informações reflexas. A primeira informação que nós colocamos aqui, então, o reflexo vestíbulo-ocular, cujo a base da avaliação dele, é o que eu disse agora há pouco, tem que ser a parte motora, para a gente poder conseguir avaliar o sistema vestibular. Falo para vocês que em baixa luminosidade consegue avaliar o sistema vestibular, porque nós buscamos a motilidade do sistema visual, nós buscamos a motricidade do sistema visual
para que a gente possa avaliar o labirinto, tá? Mesmo que nós estamos, e deve-se estar em determinadas frequências de movimentação, deve estar em baixa luminosidade. E nós temos o reflexo vestíbulo espinhal, que é o RVE, e o reflexo vestíbulo cólico, que é o RVC, o qual o Hermínio colocou muito bem para nós aí. Se essas informações captadas por movimento de cabeça são geradas de fisiológico, esse indivíduo tem uma boa relação com o meio ambiente, tá? Não tem incômodo nenhum. Então, nós dizemos que um labirinto de um lado 100% e também do outro 100%. Porém, se nós temos um tipo de uma lesão, das 300 possibilidades, nós temos alguma aqui, nós teremos, então, uma alteração desse processamento do sistema nervoso central, tá? Possivelmente, também a excitabilidade desse labirinto lesado. Coloco aqui uma fase mais didática, uma forma mais didática para nós, mas uma vez que está lesado esse labirinto, nós temos uma diminuição também. Ok. Essa diminuição da função ela vai se expressar de formas que nós já sabemos que é o resultado dessa alteração fisiológica para diversas patologias que podem se dar nesse circuito, tá? Que vem como sinais de vertigem, náusea, cabeça oca, pesada, sudorese, taquicardia, ativação e tem outras sensações mais. Bom, rapidamente nós vamos entender então o sistema reticular, chamamos de soldados, né? Células que vão estar trabalhando, estarão trabalhando para poder melhorar ajustar essas alterações, tá? Vai tentar compensar de alguma forma. Eu brinco até que eles são, falo com meus alunos que eles são os soldados. Então, os soldados estão trabalhando, tentando fazer uma conexão melhor dentro do possível. Então, qual que seria a função do sistema reticular, gente? Ele vai tentar compensar. E eu coloco aqui que essa ação do sistema reticular, essas células vão tentar agir onde? No labirinto que está saudável, tá? Nas informações do labirinto que vem saudável. Essas informações serão quebradas pela ação reticular para que o sistema nervoso central ajude nesse processo de compensação. Esse aqui, então, é onde o paciente começa a ter uma diminuição das suas sintomas vegetativos, tá? Seja isso automaticamente o próprio organismo vai tentar fazer isso. É claro que tem medicamentos para tentar diminuir essa questão dos sintomas, tá? Isso pode acontecer. Porém, a gente nesse estado aqui a gente fala que isso aqui já é um processo mais fisiológico mesmo. Isso já está acontecendo. O sistema nervoso central está tentando adaptar o tempo todo. Esse estado de compensação, às vezes, ele vai ser alterado, tá? Devido a uma avaliação que não seja tão coerente com o que está acontecendo dentro do labirinto, tá? Se esse paciente fizer uso medicamentoso, dependendo da patologia que está acontecendo ali, por muito tempo, essa compensação ela é atrapalhada e o indivíduo pode se adaptar de forma que não seja satisfatória para que ele se relacione bem com o meio ambiente. Aquele paciente que apresenta oscilopsia por muito tempo, paciente que apresenta cabeça oca há muito tempo e outros sintomas. Então, a gente gosta de dizer que nesse momento que um bom diagnóstico ele é sempre interessante para o processo terapêutico e para o sucesso da reabilitação desse indivíduo. E essa compensação, então, é atrapalhada. A gente vê muito comentar, até muitos pacientes que em determinada fase da vida está sofrendo algum tipo de estresse e esse paciente logo aparece com sintomas vegetativos, sintomas de tontura. Bom, a gente fala que o sistema também, alterações emocionais, o estresse, ele vai também libertar substâncias químicas que vão atrapalhar o sistema reticular a fazer sua ação. Então, quando acontece isso, essa não avaliação bem feita desse sistema e muitas vezes a utilização de recursos terapêuticos que não é o ideal, esse paciente, nós colocamos que o paciente fica muito tempo está sofrendo as ações por um processo de tontura, tá? De desequilíbrio de sistema. Bom, eu coloco como resumo que o sistema pode funcionar
mesmo se uma de suas vias estiver alteradas. Então, mesmo que se a gente tiver pela decussação ali das células que vão se juntar ali na região, no fascículo longitudinal, ali no complexo núcleos vestibulares, mesmo se a gente tiver um sistema que ele está ativo, que ele está inoperando, outros sistemas vão tentar ajudar, tá? Toca também a baixa e média frequência, quando a gente vai falar de frequência, para informações visuais são muito mais importantes que as outras. Para diagnosticar um distúrbio labiríntico, o paciente deve ser examinado no local mais escuro possível. Isso a baixas frequências, tá? Em altas frequências, nós vamos fazer somente avaliações como o impulso cefálico e outras mais, com o Lázaro para a gente aí, de avaliação, que ele vai colocar aí também no congresso, não vou adiantar a aula dele, em altas frequências, tá? E a evolução clínica frequentemente favorável no sentido de uma estabilidade labiríntica, pois aprende pouco a pouco a trabalhar com as novas condições labirínticas, ou seja, a adaptação que nós buscamos o tempo todo. Bom, sobre falar sobre o sistema oculomotor, eu queria colocar somente, isso aqui é uma chamada realmente, que vai comentar no processo terapêutico no sábado. E deixar aberto para a gente poder conversar um pouco sobre o que a gente falou aqui. Parabéns, Luiz. Uma aula bastante esclarecedora, tocou em pontos importantes para serem observados acerca da fisiologia e do exame clínico, da avaliação clínica de pessoas com instabilidade postural, com desequilíbrio, com vestibulopatias, de uma forma bastante ampla, envolvendo todos os sistemas. Obrigado pela aula bastante esclarecedora. Vamos lá. Tentando aqui abrir o áudio aqui o áudio não, a tela para ver vocês aí, para a gente conversar. Aqui então pode dar stop. Stop sharing. Não, para a gente abrir a tela aqui. Você tem que parar de compartilhar a tela. Geralmente acima, colocando o mouse acima da tela. Achei. Parabéns, Luiz. Belíssima aula. Falar do sistema oculomotor, essas acelerações, em qual momento cada sistema entra em ação, é muito importante para poder a gente saber avaliar bem o paciente. Porque se a gente não souber qual a aceleração que cada sistema age mais, a gente não tem como saber qual teste ser utilizado. E aí esses testes vão ser o Lázaro que eu estou falando agora no nosso encontro, né, Lázaro? Então, quem estiver aí gostando dessa aula aí, ó, já quem não se inscreveu no nosso encontro, esse encontro de sábado, é um encontro que vai ter muitas abordagens diferenciadas, né? E uma delas vai ser essa avaliação oculomotora instrumentalizada e não. Paulo, fazer algum comentário, abordagem? Parabenizar o Luiz também, né? É uma aula muito pontual, com muita informação, né? E, como ele próprio diz, prepara aí todo mundo para sábado, né? Onde ele vai avançar um pouco mais no assunto, trabalhar um pouco mais na linha do tratamento. E eu acho que todas as aulas que nós apresentamos até agora, né? Nas últimas 5 aulas, são para isso, são fundamentar alguns detalhes da fisiologia, vestibular, para que a gente consiga depois adiantar, né, no sábado, para, além de falar novamente um pouco sobre isso, frisar essa questão da reabilitação. Então, parabenizar o Luiz aí, né, e também deixar bem claro aí, né, para todos, acho que o Luiz pode até complementar, o quanto que essa questão, tanto da acuidade visual, né, como também de outros detalhes aí da visão, é importante para a restauração do equilíbrio. Se a gente pega idosos aí que
tem prejuízos labirínticos crônicos e algumas vezes até pouco reversíveis, a potencialidade de outros sistemas, como o sistema visual e também sistema proprioceptivo, né, e cognitivo, também agora a gente está vendo muito, é importante para que essas pessoas consigam se segurar, né, em algum certo ponto para que o equilíbrio seja reorganizado. Então, são sistemas, né, que se complementam, que se respeitam, né? Eu costumo dizer muito isso, que os sistemas eles nunca atropelam um outro, né? Então, quando é o horário da visão, é a visão que vai estar ali soberana. Quando é o horário do vestibular, o vestibular ele ganha espaço. Então, eles se respeitam muito. E o Luiz ele trouxe muita informação apropriada aí sobre este assunto. Eu proponho, né? A gente tem muitas perguntas que vêm aí pelo chat, mas eu acho que uma ideia seria uma participação mais efetiva do pessoal, né, quanto a essa questão de se pronunciar. Então, quem tiver aí alguma pergunta que se sinta à vontade para abrir o microfone, para abrir a câmera e conversar com a gente, fique à vontade. Estamos isso aqui aí. nesse momento final aí, conversar sobre o assunto. Hermínio, o que você tem para complementar aí, para trazer de... Primeiro, parabenizar, né? Eu queria dar 2 parabéns. Obrigado. Parabenizar o Luiz. Luiz, se você quiser dar o stop share aí para a gente poder ver todo mundo, tá? Ok. Ótimo. Uhum. E Ficou legal. eu queria parabenizar também todo mundo que tem participado aí dessa mini maratona que a gente fez aí nessas últimas semanas. A gente tentou dividir os assuntos aí para que no nosso encontro de nós, professores, que estamos cada dia mais amigos, alguns já conhecia há mais tempo, Paulo, Luiz, o Lázaro mais recentemente, e dizer que todos puderam pegar um pouquinho, né? O Lázaro foi muito bem em dizer que nós temos características diferentes e essa diferença faz algo importante para a Autoneuro, né? Como é o nosso grupo Autoneuro Brasil. E o que eu achei de mais qualidade na aula do Luiz foi essa informação dessa diferenciação nos diferentes tipos de frequências, essa hierarquia. Isso é muito importante para a gente ter muito cuidado na hora de executar os testes, né? Os padrões de velocidade de movimento, de frequência, que muitas vezes um teste pode estar dizendo que serve para testar determinada função sensorial, mas se nós fizermos em velocidades erradas, a gente vai estar lendo uma coisa e achando que está lendo outra. Isso é muito importante mesmo. E uma coisa que esse sistema ele é realmente hierárquico, até mesmo na questão da compensação, né? A própria função adaptativa cerebelar ela é hierárquica, né? O cerebelo ele vai muito bem para adaptar questões proprioceptivas, ele é médio para questões visuais e ele tem muitas dificuldades para questões labirínticas. Por isso que a gente tem sempre essa falsa sensação de que todo paciente, a questão dele é labiríntica, né? Eu gosto de dizer nas aulas que muitas vezes o culpado disso é o cerebelo, por não dar muita conta das questões labirínticas, né? Então, queria mais dar parabéns mesmo e convidar todo mundo para esse evento de sábado, né? Bom, enfim, dar parabéns tanto para o pessoal que acompanha como para o professor Luiz no dia de hoje, né? E acompanhar o Obrigado, parabéns Hermínio. da aula do Paulo, do Lázaro, da aula do Bruno, de todos. Cada que nós demos aí é deixar uma mensagem, né? A gente deixar a mensagem que a questão da oculomotricidade, para a gente poder ver o resto do sistema, ela é de suma importância, tá? Então, é por isso que a gente tem em consideração da função dos outros pares de nervo craniano que está ali fazendo parte com o núcleo nos núcleos vestibulares, né? No fascículo longitudinal, que tem também ações nos olhos. Então, a gente tem que avaliar isso. E essa avaliação, elas dão informação para a gente de realmente centrais, alterações periféricas, que o próprio labirinto dá, né? Isso é importante. E também saber manejar o labirinto, saber em que momento. Por quê? Quando eu vou prescrever um exercício para um paciente,
eu tenho que comer, por que ele hoje às vezes pode não fazer muito nexo, mas por que eu tenho que pensar nos hertz e pensar na fase, se esse paciente existe, esse paciente está na fase aguda, eu poder imprimir um determinado hertz para ele agora, determinado tipo de exercício, né? É o que a gente vai falar e chamar muitas vezes de X2, o porquê do X2, né? Então isso que é muito importante. Então a gente tem que entender esse processo escalonado. Se é um sistema escalonado, eu tenho que entender ele no escalonamento, é claro que visualiza a clínica do paciente, mas eu tenho que entender no escalonamento a nível de eu ministrar determinadas ações para que eu possa melhorar essa capacidade de reconexão do sistema, ou melhorar a neuroplasticidade, né? Buscando a neuroplasticidade. Interessante, Luiz. Que existem tantos testes que avaliam o sistema vestibular, mas o equipamento que mais consegue avaliar quase todas essas frequências é a cadeira giratória. Você consegue avaliar ela, o paciente, em baixa frequência de rotação, em muito baixa, em média e até uma alta velocidade. Então, na verdade, vocês conseguem fazer uma compensação com a cadeira giratória, assim, muito importante. Assim, eu acho que é um equipamento que aqui no Brasil não é todo mundo que usa, devido ao custo, importação, mas eu acho que é um mecanismo que a gente pode começar a pensar diferente. Porque se a gente for Bruno, analisar a prova calórica e o Red Pulse Test, em alguns pontos, em algumas frequências que vão atingir. Já a cadeira giratória consegue fazer essa mensuração em frequências baixas e médias e até alta, né? eu quando pensar nessa aula e pensar até no que a gente vai propor, uma das coisas que a gente pensa é a seguinte, justamente o que você falou, a questão de custo que a gente tem que levar em consideração, a idade do profissional a esses tipos de instrumentalização para poder também estar praticando a avaliação clínica e também a terapêutica, né? Então, o que eu sempre sugiro e falo com os alunos, né? Eu falo assim, olha, entendendo a neurofisiologia, a fisiologia, a anatomia, a criatividade vai em cima e sabendo o que está acontecendo, interpretar, a gente vai conseguir ter um êxito com o nosso paciente, né? Isso aí. Então, justamente por conta disso que você falou, por conta da acessibilidade aos mecanismos de avaliação, instrumentalização. Até porque a gente sabe que a fisioterapia vestibular ela vem crescendo de uns anos para cá, dando um boom muito grande, e principalmente dentro da nossa área, mas há alguns anos atrás que começou alguns paros novos, até processos de avaliação que antes era o top da avaliação tornaram ineficazes hoje a nível que os estudos vêm crescendo, a evolução vem crescendo. Nós sabemos então que é importante a gente entender que através de um compreendimento uma compreensão da fisiologia do paciente, a gente também consegue fazer uma avaliação clínica muito boa e ter subsídios para que a gente possa realizar o nosso tratamento. Essa é a mensagem que eu gostaria de estar passando para o pessoal. Show de bola, Luiz. E o evento, Lázaro? Começa a que horas, Lázaro? Passa para a galera aí. Bom, o evento tá de vento em polpa. Começamos sábado às 14 horas. Vamos com palestras, 5 aulas, vamos tentar deixar bastante espaços como esse, espaço para discussão, para troca de ideias e tal, que acho que é um dos pontos fortes desses momentos online. A previsão é até às 5:30 da tarde. O link para inscrição já está no fórum aqui desse evento agora. E todos estão convidados. Acredito que a maioria dos presentes aqui já estão inscritos e a gente fez esse aquecimento aí das últimas semanas como uma complementação, né? Como serão aulas, vai ser uma maratona de várias horas, mas aulas curtas e objetivas. Então a gente vai tentar cobrir uma série de passos da avaliação e da abordagem terapêutica de problemas vestibulares.
avaliação multifrequencial, que é o que o Luiz tocou hoje, vai ser tratada também, mas de uma forma essencialmente prática. Que recursos são utilizados para se avaliar, recursos clínicos, recursos convencionais, bedside tests e recursos instrumentados, ou seja, a forma atual de instrumentar esses achados da avaliação multifrequencial. Frequências muito baixa, frequência média, frequência alta, principais movimentos oculares que podem ser observados e que podem ter relevância clínica para a tomada de decisão, reflexo vestibulo-ocular, formas de se avaliar, e não só avaliar, mas principalmente tratar. E aí é o que vai encher mais a tarde, né? Os colegas trabalhando em pontos específicos, né? Paulo com o VPPB, Hermínio desenvolvendo um pouco mais a parte cervical e suas interrelações, Bruno na abordagem no reflexo vestibulo-espinhal, no controle motor espinhal, e o Luiz desenvolvendo mais a abordagem óculo-motora também. A gente consegue mapear todas as possibilidades e, como eu sempre falo, a gente não domina tudo, né? Não sabe de tudo. Então, a gente tentou filtrar os melhores talentos de cada um dos presentes para desenvolver conteúdos e oportunidades bastante produtivas para todos. Importante a participação de vocês. Tem muita gente boa aqui participando conosco, acompanhando esse processo todo, e as trocas são sempre muito produtivas. Muita coisa tem se produzido a partir desses momentos. Muitas pessoas têm se conhecido, né? Eu vejo aqui alguns nomes que eu não conhecia até pouquíssimo tempo atrás. A gente percebe que são pessoas que já estão desenvolvendo coisas muito legais, muito interessantes. E essa afinidade, né? Essa busca dos semelhantes é muito boa também, muito produtiva para todo mundo. Então, são motes que a gente está aproveitando, né? Sejam as reuniões durante a semana, seja esses encontros mais elaborados, mais estruturados e tal, que demandam custos e precisam de algum subsídio. E a gente está tentando juntos aprender para oferecer o que a gente pode oferecer de melhor para quem precisa, né? Para quem sofre, para quem cai, para quem tonteia. Falei demais, gente. Falei demais. E Tá tranquilo. todos saibam que a gente não vai parar por aí. Isso vai ser o que sair de lá. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui que podem colaborar, e encontros, reuniões. Eu gosto muito da frase do Dr. Alain Semon. Eu acabo começando as minhas aulas sempre com ela, que ele fala que a reabilitação vestibular é a neurofisiologia, né? Toda essa tecnologia de equipamentos aí, ela não seria possível se não tivesse conhecimento neurofisiológico. E acaba o conhecimento neurofisiológico desenvolvendo a tecnologia. Obviamente, a tecnologia ela se torna cara sempre quando ela é mais recente, ela tem um valor maior. E também, só que a inteligência humana acaba trabalhando também para equipamentos de baixo custo depois, para isso se tornar mais... Eu tenho um colega em Catanduva, ele está fazendo um trabalho para desenvolver uma mensuração que se coloca na cabeça do paciente para que você possa mensurar as frequências de movimento que você está trabalhando. Então, você está olhando na tela do computador e falando para o paciente um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, para que você possa... Então, para que você não precise comprar uma cadeira em Paris, né? O Paulo gosta muito de ir para Paris, sai de lá, habituei lá, mas só que o conhecimento é que leva a isso. Fundamental, com certeza. Embasamento e saber o que olhar, né? Saber o que perceber. E uma mão levantada, Nilceia, eu acredito que ela queira fazer uma contribuição, uma colaboração. Você pode abrir tua câmera e teu microfone
Oi. está à disposição. Eu só queria perguntar uma coisa. O encontro de sábado, ele vai ser gravado? Ele vai ser gravado. Da Coltronic, às 15 horas que eu estou fazendo, né? E como é que vai ser? Vai ser gravado e a gente vai ter possibilidade de acessar depois ou não? Porque eu vou precisar escolher entre um e outro. Tá. Ele vai ser gravado. Eu só não sei a forma que eu vou disponibilizar para quem está inscrito. Talvez a gente deixe liberado por algum tempo. A gente nem conversou no grupo sobre isso. Eu não sei ainda como estruturar. Eu imagino você é a segunda pessoa que comenta algo nesse sentido. Então, a gente vai se esforçar para permitir o acesso a posteriori por um certo espaço de tempo. Tá bom. Obrigada. Obrigado a você. É isso aí, pessoal. Alguma colocação final? Encerramos. Queria aproveitar até esse questionamento da Niceia. A gente vai ter o evento gravado e a gente vai arrumar uma maneira de disponibilizar aos inscritos, né, dele, para isso, inclusive essa maratona inicial, a gente tem esse material gravado, a gente pode sim assumir um compromisso de disponibilizar para os inscritos tanto essas palestras como o evento em si, né? Por um tempo, num link de YouTube não listado. Acho que vai ser por aí mesmo. Então, isso não tem mais desculpa para não se inscrever. Então, não, eu já estou inscrita. Eu vou assistir, sim. É que tem um treinamento da Coltronic às 15 horas. E eu precisava assistir também. Sem problema. E só por isso eu perguntei. Tá bom? Obrigada. Ótimo. Sábado a gente se vê. Combinado. Pessoal, mais uma vez a gente agradece a presença de todos aqui na esse bate-papo maravilhoso com a aula do doutor Labirintite aí, né? Doutor Tontura, né? Não, Labirintite. Apelido do Luiz. Que tornou magnificamente, né? Então a gente espera por vocês nesse sábado às 14 horas aqui. Vai ser no Zoom, né, Lázaro? Vocês todos, quem os inscritos já receberam hoje um e-mail informando alguns direcionamentos. O acesso vai ser pelo Simpla, pelo ingresso que cada um adquiriu. Tem um link lá, vai acessar pelo Simpla, vai acessar o Zoom pelo Simpla. Então, isso aí. Essa é a direção. Cada um recebeu o seu ingresso. Eu vou repetir essa mensagem provavelmente amanhã e no sábado, provavelmente, novamente, enviar um e-mail para que fique claro para todos. Sugestão, convidem os colegas, convidem outras pessoas que possam se interessar, perguntem para quem se inscreveu se recebeu os e-mails, porque eventualmente uma pessoa pode não ter recebido e vai ter problemas na hora. E última sugestão, acessem o link pelo menos 10 minutos antes, para evitar problemas de atraso com áudio, com vídeo e tal, deixar tudo redondinho, que a gente pretende começar pontualmente às 14 horas. Show de bola. Então, uma boa noite a todos. Né? Obrigado. Boa noite, Lázaro. Boa noite, Paulo. Hermínio. Boa noite a todo mundo aí. Parabéns, Luiz, mais uma vez. Vanessa, Marcelo Zanerato. Tá cheio de músico aí no grupo aí, Hermínio. Tô vendo ali também o Marcelo aparecendo. Cheio de guitarra ali, ó. Ô, João Paulo, legal. Tudo de bom, gente. Boa noite. Parabéns, Luiz. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.